Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor, mais conhecido como meu pai ou minha mãe, que estão aí. Larissa. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos esperar aqui a nossa convidada entrar na sala para podermos começar aqui o nosso bate-papo. Grande Pierre, seja bem-vindo. Júlia, aos pouquinhos o povo vai entrando aí. Vamos esperar só a Marisa, eu já avisei a ela aqui que eu comecei, daqui a pouco ela está entrando. E aí, Pierre, tudo bom? Ó, a Marisa já entrou, então já vou chamar ela aqui para a conversa, para a gente aproveitar ao máximo aqui esse pouco tempo que a gente vai ter. Marisa, deixa eu só te encontrar aqui, já vou te mandar aqui o convite. Marisa, tem alguma coisa, tem um aviso aqui dizendo que você não pode participar. Eu não sei por que isso. Tenta você me mandar uma solicitação. Vamos ver se funciona. Ainda não, Pierre, ainda não. Mas está chegando a hora. Marisa, vê se você consegue mandar aí uma solicitação. Eu não sei se é porque você está no computador ou enfim, mas está aparecendo para mim aqui, quando eu tento te convidar, parece que você não pode participar. Por algum motivo que eu desconheço. Solicitações. Apareceu a sua solicitação, mas diz que você não pode participar. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Acho que agora liberou aqui. Vamos ver. Já te fiz o convite. Opa, parece que funcionou. Boa noite, Marisa. Tudo bom? Não te ouço. Tá me ouvindo? Vê seu áudio aí, porque eu não tô te ouvindo. O pessoal que tá na sala tá me ouvindo bem? Se vocês puderem dar um ok aí, um sinal, alguma coisa que vocês me ouvem. Deixa eu deitar a câmera aqui. Oi, Dani, tudo bom? Esse sim foi para mim, Júlia? Vocês estão ouvindo? Tá. Então vamos ver se a Marisa consegue resolver. Obrigado, pessoal, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos ver se a Marisa consegue resolver aí o áudio dela. Para a gente poder começar aqui a conversa. Pois é, a Marisa está sem som. Vamos ver se ela consegue Opa, acho que resolver agora aí. foi. Ah, acho que foi, agora foi. Agora eu estou te ouvindo bem. É o clássico fone de ouvido. Mas é isso. A tecnologia tem dessas. Boa noite, Marisa. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para vocês. Espero que tudo bem. Aqui não chove, Aqui aqui não tá. tem interferência de Aqui tá internet, tá? chovendo. Aqui tá chovendo bastante. Eu tô torcendo aqui para não faltar luz, mas vai dar Condições tudo normais certo. aqui. Sim, sim. Pronto. Marisa, então, como aqui nós temos um tempo contado, né, e pouco tempo, porque uma hora nunca é o suficiente para a gente poder conversar sobre tudo que a gente quer, vamos já dar início, enquanto o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos, a gente já começa o Vamos. papo para aproveitar o máximo possível esse tempo que a gente tem. Então, primeiro, pessoal, para aqueles que não me conhecem, deixa eu rapidamente me apresentar. O meu nome é Rafael Zaremba, eu sou membro fundador da Soperge, é a primeira live que eu estou
mediando, estou tendo esse prazer. Quero agradecer ao convite da Adriana, nossa presidente, para que eu esteja aqui batendo esse papo com a Marisa hoje. Um prazer enorme, uma honra. E, enfim, mas não é sobre mim hoje, é sobre a Marisa. Então, temos hoje conosco Marisa Marcunas. Eu vou deixar que ela se apresente da forma como ela preferir, mas um resumo: ela é psicóloga do esporte, ela atua com a equipe olímpica permanente de boxe. A gente vai falar sobre isso, né? A diferença entre chamar de Seleção Brasileira de Boxe e equipe olímpica permanente, qual é a diferença entre uma coisa e outra. Então, vou passar a palavra para a Marisa. Vocês podem ir mandando perguntas aqui embaixo, eu vou tentando repassar as perguntas para ela não ter que se preocupar de ficar olhando o chat. Eu vou ficar vendo aqui as mensagens de vocês e repasso as perguntas. Mas, enfim, Marisa, por favor, a palavra é sua, fica à vontade, complementa a sua apresentação como você quiser. E já fica aí o primeiro tópico para a gente começar a conversa, que é falar um pouco sobre a diferença entre uma seleção brasileira de boxe e uma equipe olímpica permanente de boxe. Tá? Perfeito. Boa noite, pessoas. Boa noite, Rafael. Você falou que é uma satisfação e a sua primeira live. Eu vou dizer que é a minha primeira também, com a Soperge. Já fiz aí uma rápida contribuição nas semanas passadas. E já começo dizendo que para nós aqui é como os atletas, é como cada um de nós no seu respectivo desafio. Tem bastidor, tem preparação, tem um friozinho na barriga. Então, tudo isso faz parte do conteúdo da nossa conversa. E por que não dizer que isso faz parte da gente, né? Por isso, eu gosto de me aquecer assim, falando do que está acontecendo ao vivo e a cores. Tem friozinho na barriga. Baita responsabilidade, baita responsabilidade. Obrigado para vocês. Acho que o Rafael fez a apresentação aí clássica, acho que como vários colegas que têm se apresentado aqui, a gente é um batalhador da psicologia do esporte. Para alguns a gente se considera militante dessa área, né? Eu ouvi vários colegas ao longo desse mês. Ser militante significa a gente ralar pra caramba numa área em que a gente precisa fazer esforço, em que a gente precisa ter uma boa postura para poder colaborar com os colegas, para não passar, fazer papelão, né? E passar saia justa. A vida já é tão cheia delas. Eu acho que eu vou deixar as formalidades para o meio da conversa e, se for o caso, a gente entra, né, no mérito. Eu acho que prefiro terminar a apresentação dizendo que eu sou uma estudante da área. Já faz um certo tempo, é verdade. Já passei dos 20, daqui a pouco eu bato 25 anos que eu estou estudando isso, então eu gosto de dizer que eu sou uma estudante na prática, né? Eu olho para os problemas reais e tento conectar eles com as coisas escritas pelos colegas. Enfim, indo direto ao ponto no nosso tema, equipe olímpica permanente ou seleção brasileira. Já começa aí um baita desafio, né? O nosso grupo de boxeadores e boxeadoras é um grupo de participantes que não são chamados para atividades, não são selecionados de tempos em tempos, ou para uma competição, ou para um camping, etc. Os atletas, eles estão alojados aqui em São Paulo, eles são participantes são oriundos do Brasil inteiro, então eles são convocados num determinado momento do ano, por alguns critérios, que passam, inclusive, pela participação nos campeonatos brasileiros, e vêm para morar em São Paulo. Então, uma equipe permanente seria equivalente, para ser mais fácil, ao que a gente tem vivenciado nos clubes, né? A gente inicia a temporada, vou falar um calendário clássico aqui, 1º de fevereiro, só para falar uma data arbitrária. A gente trabalha de 1º de fevereiro até 1º de dezembro, tem um intervalinho e depois a gente volta, como se fosse um clube, um calendário escolar, num calendário padrão. Então, as pessoas... Aí a gente já tem desafios de alojamento fixo, a gente tem desafios de distância de casa e todas as adaptações que daí vêm. Pessoal, desculpa, Marisa, deixa só mais uma vez para o pessoal que está entrando aí, vocês podem ficar totalmente à vontade para colocar aqui questões, dúvidas, fazer perguntas. Eu vou ficar acompanhando aqui as mensagens para poder repassar para a Marisa. Para quem não pegou aí a apresentação, a Marisa é psicóloga do esporte, trabalha com a modalidade boxe.
Tá? Então, qualquer curiosidade que vocês tenham, por favor, eu vou repassando aqui. A ideia realmente é eu mediar para que vocês possam tirar aí as dúvidas de vocês. Marisa, eu entendo um pouco o que você está falando, porque eu tive uma experiência de trabalhar, na época do PAN, aqui do Rio, de trabalhar com a seleção de hóquei sobre grama. E era um sistema semelhante na época, né? A gente até teve questões, porque a gente tinha uma seleção, uma equipe permanente, que treinava em Florianópolis e que nas vésperas do PAN, tanto os rapazes quanto as meninas entraram em greve. E, enfim, foi toda uma questão, porque o hóquei sobre grama não é uma modalidade muito conhecida e muito difundida no Brasil, então a gente tinha poucos praticantes. E esses poucos estavam lá, treinando e morando todos em Florianópolis, e de repente houve uma questão política e, enfim, acabaram entrando em greve. E aí foi toda uma questão, né, porque o PAN ia ser aqui. Eu, na época, quando tudo isso aconteceu, eu ainda não estava envolvido, e depois eu entrei na comissão técnica nesse momento dessa turbulência, e a gente precisou trazer a equipe para o Rio, porque tinha toda essa logística, né, de como que a gente vai dar conta de todo mundo, de uma nova equipe, que a gente teve que formar uma nova equipe, de todo mundo ir para Florianópolis para treinar e tal. Então, e já estava se aproximando a competição. Então eu entendo um pouco dos desafios. Mas no caso, na equipe de boxe, então, você até tinha comentado, para quem não, né, está chegando aí que não acompanhou isso, a gente fez meio que uma pré-live, né, Marisa? Entre aspas, a gente trocou um pouco, conversou para pensar em temas que poderiam ser relevantes para a gente trazer para cá. E aí eu queria pedir para você contar um pouco, né, antes de chegar nesse momento, porque eu imagino que você fica em São Paulo também, você mora em São Paulo e fica próxima à equipe, você participa do dia a dia, como que é esse trabalho e quando que se criou esse formato? Desde que você entrou, você comentou que você entrou em 2014, certo? Já era assim? Sim. Ou isso passou a ser assim? Como é que foi essa história? Vou aproveitar aqui, pautar, você me ajuda. Eu gosto dessa ideia de bate-bola, a gente vai conversando, né? Eu quero falar um pouco, você me deu a inspiração de falar dessas transições, né? De turbulências e situações. A seleção, ela é permanente? E eu vou te dizer que você me fez uma pergunta complicada, porque eu acredito que é desde sempre. Uhum. E o que quer dizer desde sempre? Os conhecimentos, então eu ingressei, né, nessa equipe no ano de 2014, e aí eu já tenho aí alguns dilemas nesse período, porque já são 2 pedaços de ciclos olímpicos, acho que não dá nem para dizer 2 inteiros. E a seleção é permanente desde sempre porque ela atua nesse modelo, pelo que eu tive contato, conhecimento, desde os anos 2000, quando foi se estruturando, é uma longa história. Né? Houve um trabalho de psicologia em períodos anteriores à minha chegada em 2014, mas os registros não chegaram até mim, eu não tinha acesso exatamente a como é que tinha acontecido o trabalho. Então eu chego ali praticamente começando do zero, só que o bonde estava andando, né? Então, quando você fala aí dessa situação aí que você trabalhou na época do PAN do Rio, tem um pouco disso. E aí eu queria pegar um gancho por aí, falando dessa questão de como é que é a rotina e de transição. Porque, rapidamente, a história é muito longa, eu vou só situar um ponto que vou falar aqui genericamente, surpreendentemente o boxe traz 3 medalhas olímpicas nos Jogos de Londres em 2012, né? Quando eu falo surpreendente, porque a gente não tinha, a modalidade não tinha o status e a expectativa com tanta robustez quanto a gente espera, por exemplo, do voleibol de praia, do próprio futebol, etc. Então quando eu já entro num contexto em que, para mim, pessoalmente, tinha a expectativa de esse lugar é importante, esse lugar tem gente famosa, a ideia de ídolo, né, a ideia de sucesso. E a hora que eu fui convivendo com as pessoas, isso era uma verdade, mas também não era toda a verdade. Então o que eu quero dizer é que, no fundo, além de serem atletas de alto rendimento, de estarem ou numa seleção brasileira ou numa equipe permanente, eles são atletas comuns, eles estão vivendo o dia a dia. Então, eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo. Nesse período, um pouco antes de eu ingressar
nesse trabalho. A seleção trabalhava num endereço diferente do que é atualmente, mas também aqui no município ao lado, próximo de São Paulo. Então, na minha rotina, eu acompanho as atividades, prioritariamente no período da manhã. Em algumas situações pontuais, eu consigo flexibilizar outros compromissos e estar lá à tarde, nos finais de semana, e raramente acompanhar alguma situação de viagem, né? Então, sendo uma equipe permanente, eu tenho essa condição de um desenvolvimento de um trabalho contínuo, né? Ele não é pontual, ele não é mergulhado, onde a gente precisa apagar todos os incêndios ou resolver todas as questões, ou, sobretudo, desenvolver todas as habilidades de uma vez por todas, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer com isso? Só para eu não deixar guardado aqui me incomodando a palavra que eu falei das transições. No ano de 2014, eu entrei, não foi no primeiro dia do ano, o ano já tinha caminhado. E aí eu tinha uma geração de alguns atletas, eram ainda remanescentes de Londres, não muitos, mas uma boa parte, do ciclo anterior, e se preparavam para os Jogos, para o PAN de 2015 e para os Jogos de 2016. E já existia aí alguma transição, uma preparação de alguns atletas. Então, isto foi uma realidade, né? Como eu falei, eu peguei o bonde andando e fui me adaptando. Então, estou falando um pouco de como é que é o seu profissional que chega num contexto. Depois dos Jogos do Rio, já houve uma outra realidade, onde a gente já teve, a comissão técnica pôde fazer uma renovação. Especialmente, eu acho que o principal fator foi uma questão de idade. Então, para este ciclo do Japão, a gente já trabalha com uma faixa etária, atletas mais jovens e, sobretudo, menos experientes. Aí é um outro desafio, né? Então, enquanto lá atrás eu tinha, por exemplo, atletas que tinham já 4 participações em Jogos Olímpicos, agora a gente tem ninguém com participações nos Jogos Olímpicos. Então, é uma outra realidade, é uma outra construção. Por isso que eu faço um paralelo em como é que eu fui me construindo para trabalhar nesse ambiente e como é que o atleta vai se construindo na caminhada olímpica, né? Você tinha comentado também comigo nas nossas conversas aí, na preparação aqui desse papo, que o naipe feminino começou a competir em Londres, certo? Isso. Opa, desculpa, fala. Não, eu ia pedir para você falar um pouco sobre isso, para você... O boxe, tradicionalmente, ele não é uma modalidade que tenha os dois naipes desde sempre, né, vamos dizer assim. Se eu não me engano, foi no ano de 2009, quer dizer, já dentro do ciclo que foi confirmada a participação das meninas. E aí a gente tem 3 categorias de peso, né? O boxe, o grupo masculino e feminino, é a modalidade organizada em função do peso dos atletas. E para Londres foram três categorias de peso. E aí a gente teve Adriana Araújo, já é uma boxeadora de um trabalho de longa data, e aí ela trouxe uma medalha para a gente já na primeira participação. É interessante falar disso, porque a partir daquele momento o boxe feminino ganha, ele não começa no mundo neste momento, tá? Ele entra para os Jogos Olímpicos nesse momento, mas ele vai ganhar força, as equipes mundiais vão estabelecer preparação, vão dar mais lastro, né? Porque afinal de contas a gente tem aí mais possibilidades de competitividade. Para os Jogos do Japão a gente tem até aumentado o número de categorias das meninas. Então a gente vem aí acompanhando um movimento muito interessante, que é um movimento social como um todo, né? A gente trabalhando para a equanimidade, a gente trabalhando para as oportunidades irem se abrindo, né? Efetivamente para todo mundo, né? Isso sem dúvida é muito importante. Deixa eu te passar aqui colocar duas perguntas que já chegaram aqui. Uma tem um pouco a ver com o que você estava falando antes, da rotina de trabalho, né, com a equipe. E aí a pergunta, deixa eu só conferir de quem era. Lu F. Ângelo, que é o que está aqui. Ela pergunta sobre o vínculo no trabalho em equipe, quais são as semelhanças, diferenças entre você trabalhar com uma equipe permanente e uma equipe que se reúne de tempos em tempos para algum período de treinamento. Essa pessoa aí provavelmente chama Luciana Ferreira Ângelo, parceiraça. Eu imaginei que fosse ela também, mas tá Lu F. Ângelo. E aí ela faz Não, é perguntinha de saia justa. Eu vou dizer bem simples, não sei.
E por que eu não sei? Porque eu não tenho a experiência da atuação com a seleção de tempos em tempos, para poder ter um pouco mais claro esta medida. O que eu posso dizer, quando ela bate na palavra vínculo, e falando de rotina de trabalho, isso faz diferença independente da proximidade, né? Então, isso independente da gente trabalhar no clube, ou na seleção, ou numa equipe permanente, o vínculo com o atleta, o que eu prefiro tentar sempre falar no mais simples possível. Eu gosto de usar a expressão, até o Rafael concordou comigo aí nos nossos bastidores, quanto mais a gente falar em português e menos em psicologuês, né? Então, vou traduzir aí vínculo por essa ligação, né? Então, é uma questão de nosso santo bateu, a nossa linguagem é comum, a gente se entende, né? E a gente sente uma energia de estarmos trabalhando para o mesmo propósito, né? Eu acho que o vínculo eu estou trazendo não só uma questão de comunicação, mas uma questão que eu estou falando de energia. E isso é construído. Eu acho que o dia a dia, numa equipe permanente, num clube, ele muitas vezes favorece muito. Eu gosto muito daquelas imagens de... falaram até aqui numa live anterior, né? A Marisa gosta de ir nos congressos, porque os congressos acontecem nos corredores, né? No mundo corporativo é na sala do cafezinho. E é nesses contatos, desses pequenos espaços mais informais, é onde esses vínculos são fortalecidos. Então, a equipe permanente, eu diria que tem um pouco mais de vantagem nesse sentido, mas tem a mesma desvantagem, porque você tem desgaste de relacionamento, você tem desgaste de comunicações, né, por conta da própria repetição. Vou fazer um contraponto como se fosse um trabalho de períodos pontuais, por exemplo, 2 meses de uma concentração, uma preparação para uma viagem. Quando você trabalha num projeto mais focado, você tem um desgaste de energia, muitas vezes até maior, porque você precisa dar tudo naquele prazo, e você vivencia coisas muito ímpares. Então eu posso fazer uma comparação falando sobre a experiência de estar dentro dos Jogos Olímpicos. Estar dentro de uma viagem, estar dentro de uma competição com alto nível de pressão, faz você vivenciar experiências que... É como a gente na adolescência, né? A gente viveu aquela experiência de uma viagem com os amigos e você tem memórias inesquecíveis. É mais ou menos isso que eu estou dizendo para tentar materializar a ideia do vínculo. Quero dizer o seguinte: experiências significativas. Então não é só... A rotina não é tão melhor. Ser uma equipe permanente não faz ser tão melhor. Exceto se a gente tiver uma integração, uma vibe, uma energia que faz isso ser especial. No caso da equipe de boxe, a gente tem isto, e vou ser honesta, não é todo dia que a gente se adora, não é todo dia que o trabalho flui, a gente tem muita dificuldade de todo tipo de cenário, né? Desde o que a gente está vivenciando agora, de limitações, até oportunidades únicas. Só para não perder aqui na minha memória, eu vou citar um exemplo, porque ele parece muito bonito. No ano passado a gente teve meninos e meninas participando no Campeonato Mundial, né? E numa determinada data, então a gente, durante o Campeonato Mundial masculino, alguns profissionais da comissão estavam no Campeonato Mundial, os atletas que tinham se classificado, e uma parte da equipe estava no centro de treinamento aqui em São Paulo. E no horário em que estava acontecendo as lutas, às vezes era possível a gente conseguir um acesso pela internet e assistir ao vivo. Eu estou tentando descrever uma experiência do vínculo. Inclusive o Léo, que é o treinador que estava ali assistindo, então estava o Léo, o treinador, assistindo ao vivo, eu colei do lado dele, a nutricionista colou do outro lado e a gente assistiu. Olha, me emociona de falar, porque foi sensacional, as meninas estavam treinando, né? A Bia vai lembrar, ela estava aí dentro, ela acabou de entrar, eu vi o nominho dela aqui. O Herbert Conceição fez uma luta sensacional, passou das quartas para a semifinal, isso no boxe garante uma medalha mundial. Eu me lembro da sensação, e eu sou uma pessoa super comedida, super, super séria, eu saí gritando no ginásio e xingando tudo e todos. Esta experiência é única, este sentimento daquele exato instante
fez a sensação de que todos fazíamos parte daquilo, independente do grupo estar do outro lado do planeta, de outras pessoas que estavam. Então, estou tentando explicar o que é vínculo. É a gente estar junto, e não é porque a gente está junto todo dia, é porque a gente está junto da mesma energia. Desculpa ter me estendido, mas nada, imagina. Eu estou tentando trazer a situação concreta para explicar o meu abstrato. Uhum. Mas é interessante também, né? Porque ainda que seja uma modalidade individual, né? No sentido de que é uma pessoa que sobe no ringue para lutar, não sobe com outras pessoas, né? Como a gente consegue estabelecer esse espírito de equipe, né? De ter essa energia, das pessoas estarem todas ali numa mesma sintonia e vibrando e torcendo, enfim, trabalhando juntas, independente de não haver necessariamente essa relação de interdependência que existe no esporte coletivo. Mas eu vou aproveitar o gancho e vou passar para você uma pergunta que surgiu aqui da Viviane. Ela pediu se você podia falar um pouquinho da rotina do trabalho com os atletas, como se dá, qual é o dia a dia do trabalho. E já tem algumas colocações da Adriana também, ela já botou duas coisas aqui. Então, não necessariamente relacionadas a esse mesmo tema, mas ela é a nossa presidente, então eu vou, né, ela já mandou duas perguntas, eu não passei nenhuma, eu vou passar aqui, né, por uma questão de hierarquia e de respeito. Primeiro, lá no início ela perguntou como é que você encontra motivação, porque ela considera você uma guerreira da área e tal, como é que você encontra motivação para prosseguir. E agora ela pergunta também qual é a importância do conhecimento das nuances institucionais para uma prática atuante da psicologia do esporte. Então tem essas duas perguntas aí para a gente seguir. É um pouco da rotina do trabalho e essas perguntas da Adriana. Estou anotando aqui no papel para não me perder muito, né? Rotina de trabalho, tentando concretizar, né? Então, tem épocas, tem períodos, ao longo desses anos foram de diferentes modelos, adaptações, tá? Mas já misturando com a questão da motivação que a Adriana falou. Os meus fiozinhos brancos têm me ensinado que se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. Eu estou falando bem claramente que quando a gente tem 25, 30, acho que até os 35, a gente vai sem perceber a medida da energia. Como eu já passei dos 40, hoje eu vejo que eu posso mensurar, e eu falando de mim para falar de atleta experiente. Tem muito atleta experiente que diz, se eu hoje soubesse modular a energia, né, o que eu sei hoje, e eu fizesse isso aos 20, estaria funcionando melhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu aprendi a negociar com a comissão técnica algumas rotinas, por exemplo, eu não consigo ir todas as manhãs de todos os dias do mês inteiro, porque existem atividades de home office que eu preciso fazer, por exemplo, relatório, por exemplo, preparação de uma atividade. Vou dar um exemplo prático de uma atividade do dia 13 de janeiro de 2020. Nós assistimos o filme Mulheres Olímpicas. Então, estou dizendo, falei agora no início, né, de quando eu comecei, achava que os atletas eram especiais, eu estava numa seleção olímpica, e eles eram ídolos, né? E com a convivência eu fui percebendo que isto é verdade, mas isto não é toda a verdade. Isto é uma parte da história. A gente precisa, inclusive, fazer uma coisa, né? Nossa semana aqui da Soperj, a Semana Olímpica, então por isso que eu estou destacando o que eu vou chamar de educação olímpica. Então, eu preciso selecionar materiais e, às vezes, eu não vou para o CT porque eu estou fazendo isso. Então, o filme Mulheres Olímpicas foi um material que, num determinado momento, eu selecionei e eu passei para o grupo de atletas e o grupo de profissionais. Isso foi por acaso eu tenho aí o registro na memória, 13 de janeiro. E a gente fez um debate, a gente fez uma conversa. E ali eu estava mostrando quem eram os nomes olímpicos do Brasil. E aí, além do filme, eu pude destacar e fiz uma pesquisinha com eles, né? Quem são seus ídolos? Quem são os atletas olímpicos brasileiros? E aí a gente vai vendo que eles falam, por exemplo, de Neymar. Só que Neymar não é olímpico. Ou eles falam de Ayrton Senna não é olímpico. Mas eles falam de personagens da própria modalidade, né? Voltando lá para Londres. E aí a gente vai em cima disso, enxergando a cabeça deles, enxergando o horizonte que eles têm, para poder, então, também, veja, eu estou falando de um conteúdo, um exemplo, de algo que está acontecendo no ano olímpico, né? Então eu já estou trazendo a ideia da periodização, por isso que eu acho importante contar um pedacinho da história lá atrás, né? Eu já aprendi um pouquinho que a gente precisa dividir os conteúdos dentro dos 4 anos, senão a gente gasta lenha, né? Então a minha rotina, eu vou pela manhã,
a seleção, em alguns momentos eu estou fazendo atividade remota, em outros momentos eu não estou fazendo atividade, eu estou me preservando, eu estou carregando minhas baterias, ou talvez até a motivação. Juntando aí, como diz a Adriana, essas trocas de ideias, os congressos, as leituras, e acho que a própria paixão pela coisa. Quando eu conto esse exemplo do dia que o Ebert faz uma medalha, quando eu me lembro do domingo de manhã, só para não ficar parecendo que eu estou falando dele, em que eu acordo muito cedo, por conta do fuso horário, para assistir a Bia Ferreira, que está aqui com a gente, concretizar um processo, né, foram aí anos e meses de bastante suor, para ela poder trazer um resultado significativo na carreira dela. Eu estou dizendo o seguinte, o trabalho, essa motivação ela é retroalimentada, mas tal como a gente está vivendo agora, eu só não vou poder usar as duas mãos porque eu estou segurando aqui, mas quanto mais sobe o estresse de um lado, mais desce a motivação do outro lado, né? Então, respondendo a Adriana, é o seguinte, a motivação sobe à medida que eu consigo gerenciar o meu estresse. E essa é uma das armadilhas da paixão do esporte e da paixão do esporte olímpico, porque a gente vive o sonho e quando a gente vê algumas cenas pela televisão, a gente muito se encanta e aquilo alimenta a gente. Mas às vezes as rotinas, e ela falou aí de nuances institucionais que eu comento depois, só para fechar a rotina. Então eu vou pela manhã. Existem atividades coletivas, como esse exemplo que eu citei, existem conversas individualizadas, em alguns momentos, dentro de uma periodização, e eu tenho orgulho de dizer, eu trabalho numa comissão técnica que rala muito para ser integrada, e eu estou dizendo a gente rala muito para ser integrado, a gente não é perfeito, a gente tem um coordenador técnico que é um cubano, sensacional, ele faz um trabalho de base, de estrutura, de toda a periodização, de todo o planejamento junto com o head coach, que isso faz com que a gente consiga trabalhar ali na ponta e aguentar certos estresses, porque existe um plano, né? Então a gente sabe de onde a gente saiu, para onde é que a gente está indo, e aí a hora que a turbulência acontece, a gente consegue se reorientar um pouco mais fácil, né? Não vou dizer que é perfeito. Tem momentos de distanciamento, então, quando os atletas estão viajando, então estou tentando ainda detalhar alguma coisa de rotina, acompanho os treinamentos o máximo que posso, assisto sparrings, assisto lutas, como eu falei, pontualmente, em situações raras, mas pontualmente consigo viajar. Eu acho que eu consegui falar aí de uma maneira mais geral, né? Acho que senão vou entrar em muitos detalhes que a gente acaba encontrando nos livros, a gente pode entrar se alguém quiser daqui a pouco. Só para não perder, porque, como você falou, é uma questão de hierarquia, né, de respeito, a Adriana fez a provocação, então vamos manter. Acho que a motivação, ela está, como eu falei, linkada na emoção, ligada numa certa paixão, ligada muito, vou falar aqui fora da seleção, tá? Ligada nas parcerias. Tem muita gente parceira na psicologia do esporte brasileira, em que a gente troca figurinha, em que a gente telefona no momento de desabafo, momento de pico de estresse. Vou dar um exemplo aqui, fugindo aqui do lugar comum, né? Até tentando trazer coisas práticas. No início de fevereiro, a gente estava passando por um período de seletiva interna, né? Então a gente tem equipe permanente, e a equipe permanente tem, principalmente no grupo masculino, os meninos titulares e reservas. Então a gente tinha em algumas categorias chaves, a gente precisava de alguns processos para se selecionar, para se decidir os atletas que estariam indo em algumas situações da preparação, aí até mesmo do pré-olímpico. Nesse período de seletiva interna, coincidiu com algumas questões pessoais de alto pico de estresse. Então eu me lembro claramente de um dia que eu estava saindo do CT e mandando o zap para a Tássia, lá do Ceará, né, e trocando ideia, dizendo assim, o bicho está pegando por aqui. E aí ela contou duas piadas, eu choraminguei duas coisas e a gente deu uma, né, sorriu e falou, é o que tem para hoje, né? Só para não perder. Essa é uma outra coisa que eu venho tentando trazer. Expressões chaves, tentando aí juntar com a rotina e tudo mais. Expressões chaves que fazem parte do nosso cotidiano e que se a gente ajudar os atletas a darem um significado particular, isso ganha muita potência. Isso que eu acabei de falar é o que tem para hoje, né? Então, como é que eu trabalho na rotina? Não adianta eu dizer que eu vou lá ou não vou lá. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Mas o que tem para hoje? Ou seja, qual é a tarefa que você está programado?
seja de treinamento, seja de descanso, etc. Ao final do dia, ou ao final de um período curto, cada 2, 3 dias, uma vez por semana, você para avaliar, peraí, dentro do que eu tinha para fazer, foi bom ou foi ruim? Deu certo ou deu ruim? Essas pequenas autoavaliações são as coisas que alimentam a confiança. Então, olha, essas ideias vão vindo, tá? Eu vou tentar aqui fechar para você fazer a próxima pergunta. Eu trabalho com o tripézinho das simplificações, né? Motivação, metas, confiança e equilíbrio. Então, ao longo dos 4 anos, ao longo de um processo de 4 meses, em 4 dias, em 4 semanas, o tempo inteiro eu fico repetindo essas ideias. Porque o atleta precisa lembrar da motivação dele, vira e mexe, e essa motivação entra em xeque. A pergunta da Adriana é muito pertinente. A gente precisa estabelecer metas, para algumas pessoas isso são técnicas para manter motivação, eu acho que também mas tem outras questões envolvidas. O cumprimento de metas, que é o que eu acabei de dizer, elas linkam com o fortalecimento da tua confiança. Então, uma coisa que eu venho desmistificando, confiança não é só uma crença interna, né? Pela característica da modalidade, pelo perfil dos atletas, por uma série de elementos, muitas vezes eu trabalhei com os atletas com essa ideia de que eu acredito vai dar certo. Eu falo assim, você tem que acreditar. Mas a confiança não é só uma questão de acreditar. Porque na hora que você sobe lá em cima, se você não tiver fortalecido pelo processo de trabalho, essa confiança balança, né? Então, meta é o que te leva a fortalecer uma dimensão da confiança, e a busca do equilíbrio são as diversas ferramentas que a gente vai usando para simplesmente... Uma outra frase-chave que eu usava principalmente no ciclo anterior, trazendo dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Então, estou falando de autofala, estou falando de treinamento mental. Só por hoje eu vou vencer. Ou, só por hoje eu vou aguentar. Então, você vai se conectando com a leitura do que está acontecendo na realidade e a energia e uma tomada de decisão e uma organização de comportamento para aquilo, né? Então, tentando simplificar, sem trazer grandes novidades, em palavras difíceis. Acho que é isso. Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta muito objetiva e depois vou te fazer uma pergunta um pouco mais subjetiva. A pergunta objetiva é de quantos atletas a gente está falando? Quantos atletas integram a equipe, no masculino e no feminino? A gente está falando de um grupo que varia aí em função de algumas situações, mas a gente tem 20 atletas, somando os 2 grupos, e em diferentes períodos do ano a gente tem aí sim campings com juvenis, por exemplo. Então, em alguns momentos a gente vai trabalhar com 6 a mais, 10 a mais, a gente tem umas variações. Mas equipe permanente, e isso é um número limitado, tá? A gente deveria estar com um número muito mais extenso, mas aí entram todas as questões de organização que passa desde disponibilidade de casa, né? Os atletas moram em casas alugadas, então você precisa de muito mais orçamento, você precisa de uma série de coisas para gerar esse impacto, né? Acho que vou juntar aqui só porque eu não quero deixar a Adriana sem a resposta. Ela falou das nuances institucionais, juntou com motivação. Eu acredito que ela está dizendo o seguinte, né? Os bastidores gastam muita energia, a gente tem que ser muito resiliente. Eu acho que cuidar da gente individualmente e às vezes se afastar das coisas, ou seja, aprender a ler a realidade, entender que tem coisas que não nos pertencem. Às vezes, e isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender. O psicólogo é muito crítico, o psicólogo quer modificar muitas situações e que dentro do tempo que você tem ou das circunstâncias que você tem não são modificáveis, elas são no máximo adaptáveis. O que eu estou querendo dizer, às vezes eu preciso saber qual é a possibilidade, para que eu não me frustre, para que eu não invista uma energia de uma maneira que vai culminar nessa questão aí que ela falou de estresse e tudo mais. Pergunta. Não, o que eu ia te falar, o que eu ia colocar é que você tocou num ponto que eu acho muito importante, que talvez as pessoas que não trabalham com modalidades olímpicas, talvez essas pessoas não tenham tanto essa percepção, que quando a gente trabalha com uma modalidade olímpica, a gente trabalha com ciclos de 4 anos. É diferente de você trabalhar com alguma modalidade que tem competições que de repente a temporada às vezes nem dura um ano, dura menos, né? Dura um semestre, ou enfim. Então, tanto na parte física, no trabalho físico, que o atleta precisa
está no auge da performance, no pico de performance física dele, no final desse ciclo, a mesma coisa vale para a preparação psicológica. Então você falou, né, do cuidado para não queimar cartuchos, para você, de repente, ter uma projeção e um planejamento que envolva esses 4 anos. Aí a minha pergunta para você é, não querendo entrar nessa questão da pandemia e da situação toda que a gente está vivendo, mas inevitavelmente a gente acaba entrando. Por quê? Você falou que é um grupo novo, né, que você entrou ali em 2014, pegou um grupo que estava em transição já mais para o fim de carreira, e que esse grupo que disputaria agora as Olimpíadas era um grupo que vinha, né, muitos que nunca disputaram os Jogos. Então tem todo um processo de 4 anos de preparação que ia culminar com esse momento agora, né? Então como fica a situação para esses atletas, eu digo no que diz respeito à preparação psicológica, que tipo de trabalho você vem fazendo com eles para lidar com essa indefinição, com essa incerteza se os jogos vão acontecer, se não vão, quando, né, de repente o atleta já estava ali na ponta dos cascos para subir no ringue e, putz, a gente não sabe se vai acontecer a competição, se não vai, quanto tempo, como é que a gente sustenta isso? A gente estava há 6 dias do pré-olímpico. Então, o nível de energia, de foco, de tensão e de tudo mais estava, vamos dizer assim, estava nos cascos, né? A gente estava no ponto. Eu vou me estender muito, mas eu falei agora há pouco de 4 passos, né? Motivação, metas, confiança e equilíbrio. Então eu começaria, esse processo está invertido, a gente está falando das demandas do equilíbrio. Então a primeira coisa que tudo isso trouxe para a gente é a primeira pergunta. Quem estava em mais condições e quem tinha melhores ferramentas de equilíbrio tem suportado. Não estou falando da frustração ainda, né? Uhum. Mas estou nomeando aí, estou gerenciando aí parte do processo. Eu não posso deixar de dizer e puxar a sardinha, e até juntando uma coisa que eu falei um pouco antes, da integração, etc. Embora eu seja responsável pela organização dos processos de ensino e desenvolvimento do que a gente chamaria de preparação psicológica, ou dos conteúdos de treinamento de capacidades e competências psicológicas, o que eu chamo de psicológico, que tem a ver com pensamentos, com emoções e com a interação de todo mundo, isso está disperso para todo mundo que está lá. O que eu quero dizer é o seguinte, Matheus Alves acabou de entrar aqui, fez um comentário, eu consegui dar uma olhadinha nele, e eu não posso dizer que a maneira como ele maneja, eu estou falando do nosso head coach, nosso treinador-chefe aí, que se a Adriana perguntou de estresse, motivação e resiliência, o cara é 220 na tomada, né? Então, essa energia que troca, que é contagiante, ela leva a gente para dar conta disso que você falou. O que eu quero dizer em termos práticos é o seguinte, a gente estava numa situação muito próxima do ideal, especialmente pelo último ano, pelos últimos meses de trabalho, planejamento, etc. Existe um balde d'água fria, óbvio, existe a frustração. Então, uma das primeiras ações tem a ver com a gente respeitar este momento. Então, quando você me pergunta o que a gente tem feito, o que a gente fez, eu particularmente dei um passo para trás. E eu vou fazer um paralelo aí com o que acontece quando a gente tem uma lesão grave, por exemplo, uma lesão de LCA, comum em outros esportes, né, que o sujeito vai ficar fora 6, 8, 10 meses afastado. No momento que aquilo acontece, todo mundo vem, se solidariza, se aproxima. Eu aprendi um pouco da minha experiência de que eu vou no primeiro impacto, mas eu me afasto porque as outras várias pessoas estarão presentes. No segundo momento, as pessoas se afastam e é onde eu me faço presente. Fazendo um paralelo com uma situação de lesão para ficar claro. Uhum. Então, assim que a gente teve o afastamento, nos primeiros 7, 10 dias, existia uma questão de todo mundo entender o que estava acontecendo, né? Então, os atletas foram dispensados, foram mandados para casa, existia aquela expectativa de regras, normas, leis, cuidados de saúde, e eu fui mantendo um contato, um monitoramento de saúde, de humor, conversa. Né? Fui conversando, fui perguntando, fui orientando, fui me colocando à disposição para eles, familiares, conhecidos. Se tiver qualquer pessoa por perto aí precisando trocar uma ideia, nós estamos aqui. Então, o primeiro momento, na situação que a gente estava, não tinha muito o que fazer, a não ser respeitar e acolher. Né? Então, alguns ficaram mais frustrados, outros resistiram mais em aceitar que as coisas iam sofrer essa transformação.
E depois desse primeiro momento, houve aquele descarregar energia. Eu particularmente até fui construindo uma leitura que eu chamei a primeiro momento de interrupção, os primeiros 10, 15 dias no máximo, é como se fosse um processo de aborto, né? Interrompeu todo o projeto. Depois a gente, cada um à sua medida, viveu um certo luto, quer dizer, lidou com essa perda, em alguma medida. Muitos começaram a identificar algum ganho, né, no sentido de perceber, fazia tanto tempo que eu não ficava em casa, eu nunca tive tanta oportunidade de estar com a minha família, né? Então a gente está falando da equipe permanente, muitos atletas moram há muito tempo e alguns há anos fora de casa, né? Então a gente rapidamente descobriu algumas oportunidades dentro desse processo. E aí houve um período mais longo que a gente chamou de adaptação, que era todos esses ajustes, e aí a comissão técnica começou a entrar com as questões de orientação de treinamento, com o envio de planilhas, e aí agora a gente já está vivenciando uma outra fase, que é a continuidade disso, mas já com a cabeça numa coisa que a gente está chamando de organização, né? A gente não tem prazos definidos, a gente não tem datas, os projetos ainda não estão em andamento, mas a energia já está direcionada para uma outra coisa, né? Então, acho que o que eu estou querendo dizer, voltando lá atrás, é assim, a psicologia não está presente todos os dias, mas às vezes faz parte do meu papel ser o advogado diabo, ser o contraponto, cutucar, perguntar, mostrar. Às vezes não é para dizer que está errado ou que está inadequado um processo, é para confirmar se é aquilo mesmo, se aquilo está sendo fortuito ou se aquilo é o que a gente queria, né? Então, em termos de manejo mesmo do momento, manejo é disso que eu estou chamando, eu estou usando muito a palavra integração, porque é isto, a gente sente, acho que quando a Adriana faz a pergunta lá dos bastidores, quando a gente sente apoio aqui atrás, a gente sente coragem aqui na frente, né? E isso oscila, né? Então quando você fala dos 4 anos, de um processo longo, só para eu não me estender mais, você trazer aí mais uma outra perguntinha, a gente tem que lembrar, às vezes, e aí lá atrás eu fazia um bate-bola com o Matheus, que era assim, ele queria que os atletas que nunca tinham viajado para o exterior já tivessem determinadas atitudes, certos comportamentos. E aí eu falava assim, o primeiro ano, ou um dos primeiros processos, que nem sempre é no primeiro dos 4 anos, a gente vive a tal da internacionalização. A gente está falando de rapazes e de meninas que nunca pegaram um avião, né, que não tem contato com outras línguas, outras culturas. Então, a gente precisa ter um jogo de cintura para respeitar o não saber deles e acelerar o saber, né? Então, como é que a gente vai antecipando, vai prevenindo conteúdos, mas também vai lidando com esse timing. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, a gente da comissão também tem expectativas, a gente também lida com as nossas emoções e conversar sobre elas, sobre as nossas expectativas ou eventuais frustrações, porque o processo não está indo no ritmo, né? Só para fechar, em 2017 a gente teve um ano muito difícil, né? Que o período de transição, e a gente teve um mundial masculino e a gente não teve resultado dentro do que já era uma expectativa. Aquilo criou uma baita pressão, porque vem a interrogação, peraí, quem seremos nós daqui para frente? Né? O que a gente está fazendo? Então, muita lição de casa, muito rever planejamento, muito ajustar o peso da mão, né? E isso não está escrito nos livros, não. Isso aí é muito na pele, né? Quer dizer, quando eu falo na pele, é conversando, às vezes brigando e, obviamente, muitas vezes se apoiando e concordando. A gente está se aproximando aqui, né? Já para o final do tempo, né? Que voa. Mas deixa eu fazer aqui vou citar aqui nossa presidente poeta, Adriana Lacerda, que diz, não é sobre estar presente, é sobre ser presente. Lacerda 2020. Mas eu queria pegar esse gancho também, né? Teve um tópico que surgiu também nas nossas conversas preliminares, que está diretamente relacionado a isso que a gente está falando agora, né? Desse processo de um trabalho, de uma dedicação, de uma coisa que é de longuíssimo prazo, porque a gente fala de um ciclo olímpico de 4 anos, mas quando esses atletas efetivamente começaram, né, ingressaram na modalidade, então a gente está falando de muito mais do que 4 anos, mesmo para quem estava no primeiro ciclo olímpico, porque
lá quando criança, alguma coisa acendeu ali uma faísca, uma chama e a gente sabe que para você chegar no nível de disputar uma competição, né, do porte dos Jogos Olímpicos, isso envolve uma dedicação tremenda, são horas e horas e horas de treino, é muito suor, é muito esforço. E a gente, nas conversas que a gente estava tendo, preparando aqui esse papo, surgiu uma pergunta que era, né, a questão do se o atleta olímpico ele acontece ou se ele se constrói. E aí eu queria te pedir, a gente tem aí, né, uns 9 minutos antes de começar a fazer as despedidas, que eu queria que você viajasse um pouco em cima dessa pergunta, né? Como você responderia essa pergunta? O atleta olímpico acontece ou ele se constrói? Eu diria que as duas coisas, sabe? E eu vou dizer que é o atleta olímpico e é o profissional olímpico. Vou juntar com um exemplo meu e uma ação que a gente aconteceu hoje durante o dia aí. Eu sou de uma geração que teve o privilégio de acompanhar um desenvolvimento de vôlei e basquete no Brasil, final dos anos 80, anos 90. Estou falando do masculino e feminino nos dois casos. Mas especialmente esses dias para trás, nessas coisas de coisas antigas, né, de filmes passando, etc., alguém postou um jogo da seleção feminina de basquete de 1988, um torneio preparatório, etc., e depois, num outro momento, eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista aí do Bernardinho com a Magic Paula, que foi sensacional. E eu estou falando disso para dizer o seguinte, quando eu era adolescente, quando eu vivenciava o que eu vou chamar aqui de consumir esporte, e esporte olímpico, inclusive, é parte dessa construção ou desse acontecer, quer dizer, a gente é fisgado por essa formiguinha. O que eu acho que acontece ou que precisa ser atentado no processo, é que a gente não pode manter exclusivamente esta ilusão e essa paixão que eu vou chamar aqui também adolescente. Ou seja, eu não posso ser um profissional e nem um atleta que vai estar lá na ponta na disputa, ele não pode ser inocente, e a Magic Paula fala isso na entrevista dela, de que ele está lá para participar. Eu não estou dizendo que ele tem a obrigação de ganhar, mas o que eu estou dizendo quando ela fala, o basquete feminino foi pela primeira vez em 92 e a gente se perdeu pelo deslumbramento da Vila e a gente se encantou com isso e com aquilo, etc. E aquela situação, depois elas ganharam o Mundial em 94 e depois foram para a final, prata em 96. E ela fala desse processo, é disso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente tem a paixão, tem este encantamento, né? Então acho que isso seria o atleta acontece por conta desta chama que toca. Só que não é só isto, né? Porque no processo tem tudo que a gente foi falando aqui, o estresse que a Adriana citou, os desgastes e tal, as dúvidas, se eu valho, se eu não valho, se eu dou conta, etc. E aí a preparação e a maturidade, então, da equipe profissional, e obviamente vou puxar a sardinha para o meu lado, porque estou falando aqui no lugar da psicóloga, eu sou a personagem que está ocupando esse lugar nesse momento. Poderia ser outro. Mas é esta clareza de você antecipar cenários, né, de você alertar, de você preparar ferramentas. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, sim, ele se constrói. Ele se constrói quando a gente passa o filme no início de janeiro e diz, você está falando por algo muito além do que a sua opinião pessoal. Né? Então, a pessoa é aquele que se apaixonou um dia. Mas chega uma hora que ele vira um trabalhador do esporte, que a gente chama de atleta, e em algum momento o mundo começa a olhar para você diferente, e isso eu chamo de, em alguma medida, do ídolo. Então vou te dar um exemplo só, porque a Bia está aqui, eu já fiz menção a ela, em algum momento eu perguntava isso ao longo desses últimos 4 anos, e eu falava, Bia, você já parou para pensar, quem são seus ídolos? E lá pelas tantas eu perguntei, você é ídolo de alguém? E ela se assustou com a pergunta e falou assim, eu não. Conversamos mais um pouquinho, lá pelas tantas ela diz assim, pois é, mas é verdade, quando eu vou no Campeonato Brasileiro, as pessoas pedem para tirar foto comigo. Eu falei, mesmo? Então eu comecei, sabe o que eu estou te chamando de construir? Eu começo a ajudar a pessoa a se dar conta das transformações da identidade dela. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ser um atleta olímpico não é ir aos Jogos Olímpicos, é vivenciar o ideal olímpico. É ser melhor que si mesmo todos os dias, é aceitar as dificuldades, é baixar a cabeça, é ter dúvidas,
e ter com quem contar no momento do abraço e no momento da dúvida. E aí a gente se transforma não como alguém imaginário e mágico, mas como alguém extremamente real e concreto. E esse é o grande jogo do equilíbrio e desequilíbrio. Porque se eu achar que o atleta olímpico ele se torna alguém só mágico, né, só dentro desse espaço especial, ele se engana com isso, ele se perde em certa medida. Eu acho que é isso que a Paula foi falando do deslumbramento da Vila Olímpica. Então, existe isso, você precisa saber, precisa aprender a lidar com isso. E por isso, nesse processo de 4 anos, as preparações para as viagens internacionais, para as línguas, para o media training, para as rotinas, e aí eu volto naquela frasinha que eu falava, o que tem para hoje? Então é muito bom a gente voltar todo dia para a nossa cama e lembrar que a gente é uma pessoa de carne e osso, que a gente está representando uma marca, uma nação, o coração de muita gente, a gente está representando a nossa própria trajetória, né? Estou falando aí no lugar do atleta, que rala tudo isso que você falou. Mas sem o peso da responsabilidade de, oh meu Deus, eu fiz tudo isso para estar aqui nesse minuto. Não, eu faço tudo isso todo dia. Né? Então, existe o frio na barriga, como a gente falou na abertura da live, e você saber que ele simplesmente é parte da brincadeira. Quando eu falo brincadeira, é no sentido positivo e forte da palavra, né? Responsável. Brincar de levar a sério é você conseguir manejar a coisa. Esse é o grande equilíbrio. Então, vou fechar aqui com uma outra frase, que eu também conversava lá atrás com vários atletas, mas, de novo, me lembro de conversas muito pontuais com a Bia, onde eu perguntava para ela, e já fazendo menção ao Japão, embora ela não soubesse disso há 3 anos atrás, o que precisa para surfar? Então, eu fazia menção ao Japão por conta do surf tá dentro da... E aí a gente conversava, blá, 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 e fica parecendo que a gente precisa de equilíbrio, né? Essa é a palavra mais comum que as pessoas no papo trazem. E aí eu dizia assim, então, eu estou menos preocupada com essa ideia de equilíbrio, porque a ideia de equilíbrio parece nos obrigar a uma certa estática, sabe? O equilíbrio como uma coisa que a gente fica aqui parado, sabe? Se esforça para ficar no meio. Eu acho que o que precisa para surfar, embora eu nunca tenha subido numa prancha, é a capacidade de adaptação. E que tipo de adaptação eu estou falando? É você estar apto a sentir a onda, a aproveitar o vento, a se conectar com a energia do fluxo daquele absoluto momento. Ou seja, você nunca vai controlar a onda. Você vai se conectar a ela. E entrar neste momento especial e saber que você está na hora certa, no lugar certo, com a energia certa. É um tipo de sabedoria, é um clique, que às vezes é só a sensorialidade que te faz capaz de entender o que eu estou tentando trazer em palavras, né? E por isso que então eu volto a falar da mágica dos treinadores no corner com os atletas. A gente tem fotografias de olho no olho, a gente tem palavras-chave, a gente tem um manejo que se desenvolve entre eles, que eu não vou jamais dizer que isso é o trabalho da psicóloga, né? Isto é a sintonia de quem tem que ser. São eles que estão lá dentro para fazer a coisa acontecer. Eu posso ficar aqui lá de longe chorando, porque eu vou chorar mesmo, né? Porque é sensacional ver as pessoas fazendo... Só quem tá lá, né, que sabe, né, o que é sentir isso. Não, Rafael, não é só quem tá lá, essa é a mágica. Todo mundo que a gente vê pela TV. Não, eu estar lá... E a gente quer estar lá, né? De estar em sintonia, né, de você estar ligado. Perfeito. Mas enfim... Já começou aqui a nossa contagem regressiva, falta 1 minuto e 15 agora. Eu queria só acrescentar essa sua analogia do surf, que eu achei muito legal, e também ter a consciência de que às vezes a gente vai perder uma onda, mas vem outra. Né? Então, eu acho que nesse momento, né, é uma coisa importante a gente ter essa consciência. Né? Outras ondas virão, então... Mas enfim... E aí a gente saber entrar na onda certa, às vezes, sim, às saber fazer escolhas, né? Às vezes não era aquela que era minha, né? Enfim. Isso aí. Mas, Marisa, enquanto você estava falando, rolou aqui uma declaração, várias declarações de amor para você, várias pessoas que te amam, que você é maravilhosa, que foi excelente te ouvir. Eu vou concordar que foi muito bom te ouvir, foi um prazer te conhecer, né? Eu não te conhecia, a gente para mim também foi um prazer. Quero te agradecer, você tem aí 30 segundinhos para fazer aí um fechamento, uma despedida, enfim. Minha despedida é agradecer essa galera que entrou, que compartilhou, que vai assistir depois, que vai mandar pergunta, que vai cornetar, que vai reclamar, porque é assim que a gente aprende, que a gente cresce.
Vou dar aqui um especial para o Eric Conde, só porque ele pôs aqui a pranchinha de surf, obviamente que eu falava, eu sabia que ele estava aí também prestigiando. Não vou conseguir citar tantas pessoas especiais que entraram, afinal de contas, eu nem consegui ver, estava aqui tentando conectar com você. É isso. Pessoas, Muito obrigado, uma hora não dá Marisa. tempo para falar nada, né?